A gente sempre fala de coisa engraçada, coisa legal e tal, mas tem uma parada que tá acontecendo muito no planeta e a gente não dá muita atenção, ou às vezes dá atenção e a galera acha que é frescura e tal. A gente vai falar hoje de depressão, se liga. Tô aqui com o meu amigo, parceiro, sei lá, tudo aí, o Guilherme. Firmeza, mano? Beleza? Boa. O Gui, ele é psicólogo, qual é a especialização? Tá fazendo a especialização? Eu tô fazendo a minha formação em psicanálise e sou psicólogo formado. Tá vendo? O cara pá, barbudão, o cara sabe dos bagulhos, o cara que não é feio. Ô Gui, depressão, velho, é frescura, é real, como é que é, velho? Cara, depressão é uma coisa super real. Tem ainda muito esse estigma de que a depressão é frescura, é coisa de vagabundo que não quer trabalhar, é o mimimi, né? Depressão virou sinônimo de mimimi. E também caiu muito no dito popular aí, de todo mundo falar, tô meio deprimido e tal. E é importante separar uma tristeza comum de uma depressão, né? Então sim, depressão é uma coisa muito séria, é um transtorno, é uma doença que precisa de tratamento. E aí, como é que a gente reconhece? Você falou que é um lance legal agora, você falou assim, tô meio deprimido e tal. Como é que você sabe quando realmente é depressão, quando você só tá chateado com alguma coisa na vida? Porque às vezes, cara, eu não tenho a menor ideia, assim, se eu tiver depressão, eu não sei. Cara, fazer o diagnóstico de depressão não é uma coisa tão simples, né? Normalmente a pessoa, quando ela começa um tratamento em psicoterapia, ou às vezes ela vai no médico porque ela tem uma série de outras coisas e o médico acredita que ele tem uma suspeita de depressão, e aí ele faz até um encaminhamento para um psicólogo, né? Onde você vai confirmar ou não esse quadro depressivo. Mas a grande diferença de uma tristeza para uma depressão, tem aí uma série de códigos, você tem a CID, você tem a DSM, que são os códigos de doenças e transtornos, que definem tudo que tem por aí. Mas eles são, assim, não necessariamente você vai se enquadrar em todos esses tópicos, né? Todos esses sintomas que vão definir uma depressão. Mas a questão é, você já ficou triste, eu já fiquei triste, um monte de gente fica triste o tempo inteiro, faz parte da vida. Isso não necessariamente significa que você está deprimido, né? A depressão, ela é uma tristeza, sim, mas é uma tristeza muito profunda e que perdura por muito tempo, né? Ela se estende por muito tempo. E isso começa a gerar também muita ansiedade, né? Tem uma sensação de esvaziamento. As pessoas, é muito comum você ouvir de uma pessoa que é deprimida falar que não vê mais cor nas coisas, porque realmente a pessoa ela começa a deixar de sentir os pequenos prazeres da vida, né? Às vezes, eu sou um cara que gosta de jogar futebol no final de semana. E aí eu paro de sentir essa vontade, começo a não ter força para sair de casa, para encontrar meus amigos. Você provavelmente está caminhando aí para um quadro de depressão. Entendi. E assim, por exemplo, esse lance que você falou, você consegue diagnosticar. Você consegue, tipo, se o cara falar numa sessão, você já sabe se o cara é depressivo ou não? Tipo, o cara te dá uns toques, como é que é? Isso depende muito de pessoa para pessoa, né? A gente fala, não tem uma fórmula secreta para o tratamento psicológico, né? Porque cada caso é um caso, não é matemático. Exatamente. Claro que a gente tem aí um mapeamento de procedimentos e a gente tem uma escuta treinada para poder identificar alguns sinais, mas cada caso é um caso, né? Então toda pessoa que entrar no seu consultório, na sua clínica, ela vai trazer coisas diferentes e às vezes sim, numa primeira sessão você fala, não, essa pessoa ela é deprimida. Às vezes você vai demorar um pouco para conseguir identificar, até porque a depressão ela tem níveis, né? Existe uma depressão mais leve e ela vai escalando até uma depressão muito profunda, né? E os casos de depressão profunda é muito fácil de você diagnosticar porque a pessoa ela tem um padrão de comportamento que vai completamente contra aquilo que a sociedade viu que é um cidadão normal, né? Um cidadão saudável. E o tratamento com isso? A gente vê muito, se fala muito em remédio para depressão, e aí o cara, depressão foi embaçado, né? Remédio para depressão e o cara que fica dependente e tal. O tratamento é só com medicamento ou você tem outras, sei lá, artifícios, né? Não, tem outros artifícios. De forma alguma é só com medicamento. Na verdade, o medicamento ele auxilia no tratamento em casos de depressão mais profunda,
né? Às vezes, até dependendo da pessoa, tem aí uma resistência à terapia, o uso da medicação pode ajudar nesse início do processo. Eu acho que é uma galera bem grande essa galera que tem a resistência, né? Tem, com certeza. Psicólogo de jeito nenhum. Ainda tem muito preconceito com relação à profissão de psicólogo, então ainda tem muita resistência. A galera até, pisar dentro do consultório. Fala, não, psicólogo é coisa de louco. Não, psicólogo é coisa de gente normal que está em sofrimento. Todo mundo passa por sofrimento na vida. Né? Mas voltando à questão do remédio que você falou, existem medicamentos para depressão e são medicamentos muito bons. Mas são medicamentos que mexem com a química do cérebro, porque a depressão ela não é só psicológica, né? O quadro depressivo ele pode surgir de uma questão emocional e ela vai se desenvolvendo e aí ela causa alterações químicas no cérebro, então ela é também biológica, ou ela pode já começar por uma alteração química no seu cérebro e você vai desenvolvendo a depressão, né? O que esses remédios fazem é tentar regular essa química no seu cérebro. Então, por exemplo, você pega a fluoxetina, que é um remédio muito usado no tratamento contra a depressão. Esse remédio ele trabalha, se eu não me engano, na recaptação de serotonina. E serotonina é uma coisa no seu cérebro que te dá prazer, que te dá felicidade. Se o seu cérebro não está conseguindo captar essas coisas, você vai deixando de sentir tesão na vida, essa é a questão. Você vai deixando de sentir qualquer prazer. Que aí é o lance que você falou de não ver mais cor e querer se fechar enfim. E aí, como é que assim, a depressão, o cara já nasce com ela ou ele pode criar, por exemplo, sei lá, tipo uma decepção amorosa, ou tive meu trabalho faliu minha empresa, ou cara, não tô feliz com a minha família, qualquer outra coisa assim. Ela é criada, a depressão, ou o cara já tem alguma coisa dentro dele, genético, sei lá, e isso só aflora? Na verdade tem as duas coisas. Tem gente que tem sim uma predisposição a desenvolver uma depressão. Então você pode pegar, muitas vezes você pega um paciente que sofre de depressão e você vai puxando o histórico da família daquela pessoa e você vê que outras pessoas nessa família também tiveram depressão. Então ela pode ter uma predisposição genética, mas qualquer pessoa pode desenvolver depressão, qualquer pessoa. Até, pra você ter uma ideia, um dado interessante, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no último levantamento que eu vi, que acho que de 2012, se eu não me engano, ela conta que a depressão hoje é a doença mais incapacitante do mundo. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Né? E esse é um número que vai aumentando. Né? É por conta de como a nossa sociedade vive hoje, então uma série de fatores externos. A vida moderna, né, leva a isso, né? A vida moderna leva muito a isso, né? Pensa no que é o cidadão normal, o cidadão saudável na sociedade que a gente vive. Não, é o cara que acorda cedo, que vai trabalhar, né? Que está sempre com um sorriso no rosto. Quem gosta de ficar junto de gente que está triste o tempo todo? É um saco, você se afasta, né? Às vezes você até fica, você tem aquela empatia, você fala, vem cá, vamos conversar, você faz isso 1, 2, 3 dias, depois você atravessa a rua, você não quer, mas é cansativo. É aquele cara que você pergunta, tá tudo bem? E você fala, puta, me arrependi de perguntar, velho. O cara põe pra baixo, exatamente. Cara, você sabe que na barbearia a gente tem um pouco disso, né, cara? A gente é um pouquinho de psicólogo, acho que todo barbeiro deveria estudar psicologia. Barbeiro, barman. O cara senta aqui, aí eu faço só os dois, né? O cara senta aqui, velho, puta, o cara fala, eu só ouço, velho, nem dou opinião, porque eu falo, vai que eu falo alguma merda e esse cara se mata, né? É complicado. Não, mas realmente, o barbeiro, o barman, a gente brinca que eles falam, eles são super psicólogos, né, entre aspas, obviamente, mas eles escutam tudo, né? Você deve escutar um monte de coisa aqui na sua cadeira. Muita coisa. Né? Mas é muito importante que uma pessoa que esteja em sofrimento constante, a gente não precisa nem chamar de depressão, vamos dizer, uma pessoa que está em sofrimento constante por qualquer motivo e não está sabendo lidar muito bem com isso começa a atrapalhar a vida pessoal, profissional, social dessa pessoa, é importante que ela procure um profissional, porque o psicólogo ele não vai te dar uma cura, né? Não tem a fórmula mágica para curar a depressão, né? Não é o remédio, não é a fluoxetina que vai curar a sua depressão, ela vai te dar um up, mas é isso, é artificial, né? O processo terapêutico, ele vai te ajudar a lidar com essas questões, né? Te fortalece para lidar com essas questões,
E né, a gente fala, a gente fornece as ferramentas e você faz o trabalho, né? Então é importante sim que faça essa procura a um profissional qualificado, pode ser o psicólogo, pode ser um psiquiatra, se for na questão da medicação, porque o psicólogo não pode prescrever remédio, isso é importante dizer, muita gente confunde isso, acha que o psicólogo é médico, o psicólogo não é médico, né? Só quem prescreve remédio é médico, mas todo psicólogo tem sim um trabalho com algum psiquiatra, para quem a gente pode fazer esse encaminhamento, que faz um trabalho conjunto. O Gui, o lance da família, que a gente ouve que é o clichê, a família tem que apoiar e tal. Mas se eu tenho alguém na minha família que eu, claro, não vou saber se é depressão ou não, mas ou até se já foi diagnosticado mesmo, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, cara? Porque a gente fica meio de mão atada, né? Você fica meio, não sabe o que falar, como fazer, às vezes te irrita, né? Sim, não, é muito difícil. Família é um assunto complicado, né? Porque é o pessoal com quem a gente convive sempre, tem ali muito afeto envolvido, ou muito desafeto também, mas a questão é que quando você tem um membro da sua família que está, o que você imagina que a pessoa esteja sofrendo de uma depressão, ou só simplesmente alguém que está ali em sofrimento intenso, não sai do quarto, não tem força para levantar, tem faltado no trabalho, não tem vontade de comer, chora muito, uma série de coisas que você pode ir observando, o mais importante é o diálogo, né? A gente fala, você não pode forçar ninguém a ir para terapia, na verdade isso é uma coisa terrível que a família pode fazer. Acho que não, você tá mal, você tá mal, vai fazer uma terapia, não é assim que funciona. Se o cara já chega forçado numa terapia, essa terapia não vai funcionar, né? Então, assim, a gente vê casos de, minha mãe tá com depressão, eu queria que ela fizesse terapia com você. Eu falo, não, tudo bem, então converse com a sua mãe, né? Mostra para ela quais são os benefícios de uma terapia, estuda o assunto junto, conversa, porque até por conta do preconceito que a gente tinha falado, tem muita gente que fala, não vou, né? Mas é legal ter essa conversa e que a iniciativa parta da pessoa e nunca do familiar. Eu quero ser ajudado, né? Exatamente. O pessoal reconhece que eu preciso ser ajudado. Você tem razão, valeu por falar comigo e tal, vou lá procurar. Aí você pode ajudar a procurar, né? Isso não tem problema. E aí tem uma outra coisa que a gente ouve falar muito hoje, que é a... como chama? Síndrome do pânico. O Bruno é embaçado, sabe? Tudo que eu vou falar ele já tá ligado. Síndrome do pânico, ela tem alguma ligação com isso? É uma... assim, sabe que é outra coisa também que a gente fala, é frescura. A gente fala não, as pessoas falam. Tem alguma ligação com depressão ou não? São coisas distintas? Cara, não necessariamente, são coisas distintas, assim, mas que podem ocorrer de forma conjunta, né? Mas se for parar para pensar o transtorno do pânico, a crise de pânico, ela é um quadro de ansiedade, né? Isso é outra coisa que é muito comum na sociedade que a gente vê atualmente, tem muita cobrança, você precisa bater metas, você precisa ser o melhor o tempo inteiro, dentro de casa, entre os seus amigos, entre os seus colegas de trabalho. Você like precisa de Instagram, né, cara? Like de Instagram. Isso é absurdo, né? Sociedade da exposição, você precisa estar sempre ali em cima, né? Isso gera muita ansiedade nas pessoas. E então você vai vendo cada vez mais entre adolescentes, tem cobrança da escola, dos pais também, além de toda essa questão das redes sociais, né? Mas todo esse excesso de ansiedade, elas podem ao longo do tempo se desenvolvendo em um transtorno do pânico, que é uma coisa seríssima. Quando a pessoa ela tem uma crise, falta o ar, ela tem um medo muito intenso, uma certeza de que ela pode morrer, né? Ela tem a sensação de morte. Será que eu vou morrer? Você tem essa porra? Porque à noite eu acordo com falta de ar desesperado, velho. Eu fico sentado na cama, eu não consigo tomar água porque a água vai entrar e eu não consigo respirar. Será que eu tenho alguma coisa assim? Não sei, vai no psicólogo. Procurar um psicólogo. Vai no psicólogo, ver o que Você é isso. Você não pode, né? O cara é meu amigo, não dá. É importante até falar isso pra galera que não conhece ainda. O psicólogo não pode atender amigo, família, essas coisas, porque a gente conhece vocês, a gente tem algum sentimento por vocês, e isso pode acabar influenciando de uma forma errada, né, na terapia. É por isso que é diferente você ir desabafar num bar com os amigos tomando cerveja e você ir num profissional. Seus amigos vão falar, é isso mesmo, faz isso, ou vão falar, não, você tá errado e tal. O psicólogo é outra parada, ele não quer saber se você tá certo ou errado. Ele quer saber de você, quer entender o que você sente, né? Como você enxerga aquela situação, né? É isso aí. Bom, então é isso, valeu Gui pela
pela visita aí, por esclarecer essas coisas pra gente. Se tiver alguma dúvida sobre essa situação, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, fale@barbalhada.com.br. Segue a gente no Instagram, @barbalhada, Barbearia Barbalhada também. Vai lá no YouTube, dá um inscrever, clica lá no sininho lá pra receber as notificações. Que a gente tá pondo vídeo toda semana. A galera me falou, você parou de fazer vídeo? Não parei, velho, que o YouTube mudou, velho. Vocês precisam ficar ligados nesse bagulho. E aí, se você quiser também, manda lá que eu falo com o Guilherme, a gente troca ideia aí e vê o que pode ajudar. Beleza? Valeu, mano. Valeu. É nóis. Valeu.